Há quem diga que o Antony Galvão tem medo de falar e também criticar. No campo das ideias, religiões de matriz africana, está enganado. Veja este vídeo para perceber que ele não tem um pingo de medo. Mas lembrando que a crítica sempre é feita no campo das ideias, assim como ele também critica vertentes evangélicas, neopentecostais e outras religiões. Todo respeito à fé individual de cada pessoa, que tem liberdade de seguir a religião e acreditar no que quiser. Antony Galvão é contra qualquer tipo de intolerância religiosa, mas a crítica sobre a existência de supostos espíritos, ele não abre mão de fazer, porque acredita que isso tudo seja uma farsa mental que engana o ser humano há décadas, séculos e milênios. Fica aí, porque o vídeo está sensacional. Atualiza, com Antony Galvão. Chegando com mais um vídeo sensacional, ó. Garçom, cadê a breja? Traz a breja, porque lá vem história. Tô tomando aqui uma cervejinha. Cara, por incrível que pareça, eu só consigo, falando de mim, só consigo beber uma latinhazinha de cerveja. Não vou mostrar para não fazer propaganda, né? Se quiser fazer propaganda da sua cerveja, me pague. E eu tomo apenas uma latinha, vez em outra. Inclusive aqui no estúdio eu nunca fiz isso. Não gosto de fazer. Mas hoje, se beber, não dirija e beba com moderação. Pronto. Não é crime você beber de vez em outra. Eu passei 25 anos sem tocar uma gota de álcool, de bebida alcoólica na boca. Eu respeitava muito o dogma da igreja, acreditava muito. Depois, de vez em outra, eu tomo uma. Coisa pouca também, né? Nunca fiquei bêbado. Não sei o que é a pessoa embriagada. Não. Porque eu também nunca tomei com excesso. Mas agora eu estou tomando um pouquinho aqui, porque isso não é novidade. Teve um crente que fez uma mensagem, tem uns 3 dias mais ou menos, eu estava até procurando a mensagem dele aqui, onde ele falou o seguinte: Antony Galvão, você fala só de igreja evangélica, só de evangélicos. Eu não vejo você, parece que você tem medo de falar de religião de matriz africana. Você tem medo? A pessoa não conhece o meu trabalho aqui na internet. Eu tenho mais de 4 anos aqui e já fiz vários vídeos reagindo e também falando sobre as mentiras dentro das vertentes de matriz africana. Porque não deixa de ser mentira. Mas eu não sou intolerante. Sou contra a intolerância religiosa. Deixando claro. Mas eu critico a ideia e critico o misticismo e o fanatismo em qualquer religião. Recentemente eu fiz um vídeo falando de uma suposta macumba, que eu falo suposta porque isso não existe, viu, gente? Colocaram uma vela amarela e vermelha, e eu vi a hora que colocou no pé de uma árvore. E aí eu vi colocando, terminou de colocar, eu fui lá e fiz o vídeo. O vídeo tá no canal Portão de Saída. E aí a pessoa pensa que eu tenho medo de espírito. Eu nunca tive medo de espírito, porque espírito não existe. Eu falo sempre, qualquer espírito, pode ser da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, do hinduísmo, do islamismo, do catolicismo, do protestantismo, qualquer espírito manda contra mim. Que venham todos contra mim. Agora eu não desafio o ser humano. Não, eu desafio o ser humano fisicamente. Eu não sou doido, sou louco. Porque eu sei que o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa para estragar, destruir a vida de alguém. Principalmente na covardia, por trás. Entendeu? Mas espírito eu não tenho um pingo de medo, porque eu sei que não existe nada disso. E eu sei como explicar essa questão. E por que eu priorizo mais falar sobre
evangélicos, principalmente vertentes pentecostais e neopentecostais, porque eu vim de lá. E eu sei que são as vertentes que mais estragam o Brasil. E por isso que pouco eu vou falar da Umbanda, da Quimbanda e do Candomblé. Porque eu não tenho nada contra quem tem sua fé na Umbanda, na Quimbanda e no Candomblé. Quem tem sua fé tem liberdade de ter e fazer o que quiser. E eles têm que respeitar a fé da pessoa que acredita nos orixás, que acredita em São Jorge Guerreiro, Oxóssi Guerreiro, Gentil Guerreiro, São Cosme e São Damião. Eles têm que respeitar quem tem a fé nessas coisas. Só que essas coisas não existem. Simples assim. Não estão em lugar nenhum. Porque espírito é coisa da mente humana. É um efeito que a mente humana causa. E existem várias provas disso, várias evidências disso. Agora tem picareta por trás que aproveita para ganhar dinheiro às custas de pessoas que acreditam nisso. Então o que é que eu tenho a dizer para vocês? O seguinte: tanto faz evangélicos, católicos, adeptos da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, que são três vertentes dentro de religiões de matriz africana. No Brasil, elas estão entrelaçadas: Candomblé, Umbanda e Quimbanda. O que faz a diferença é justamente as entidades que eles adoram, que eles prestam cultos, porque não deixam de ser cultos. Por mais que a festa de um adepto da Umbanda é chamada de ritual em homenagem a determinado santo ou determinado espírito, ritual dos orixás, enfim. E eles fazem a festa e tem as comidas típicas, caruru, vatapá. Aqui na Bahia é o que mais tem. Se você não sabe, o Brasil tem muitos adeptos do Candomblé, da Umbanda e da Quimbanda. Uma quantidade muito grande. Aqui na Bahia é o que mais tem. Agora, espírito não existe, cara. Não tem lógica existir nenhum espírito. Até hoje eu desafio qualquer um espírito. Não vem nenhum contra mim. Porque não existe espírito. Agora é tudo mental. E eu vou dizer o que é que acontece no meio dessas vertentes aí. Né? Quem gosta de tomar uma cervejinha, uma cachaçinha, sempre gosta de estar nessas vertentes aí. Demônios, espíritos, orixás, tudo isso é coisa da mente humana. Não se tem nenhuma prova da existência de nada disso, entendeu? Então, o que é que eu tenho a dizer hoje aqui? Por exemplo, qualquer vertente religiosa que invoca espíritos, na verdade está invocando o efeito da própria mente. E de forma neurocientífica, a gente sabe que tem uns efeitos que são chamados de energia do ambiente, frequência do lugar e sincronia e vibração. Essas 5 coisas, eu até já falei em outro vídeo, que vão causar o quê? Emocionalismo e sentimentalismo. E aí, essas coisas vão gerar na mente do ser humano que puxa por aquilo e busca por aquilo, alguns efeitos chamados de dopaminas, serotoninas e cortisol, ou cortisol, trazendo um tipo de recompensa para a mente humana que quer viver naquilo. E isso gera ilusões, surtos, isso gera alucinações e outras coisas até mais pesadas que eu não vou falar o nome aqui, na mente humana. Levando o ser humano em um estado praticamente de esquizofrenia. Que isso fala de demência prematura ou demência precoce.
ou um tipo de loucura rápida que acontece naquele momento. Tudo mental, não tem espírito nenhum. Mas para explicar mais aqui, eu vou contar uma história que aconteceu na minha infância. Porque eu tenho uma tia que hoje é evangélica, pentecostal, que até profetizou contra mim, nada contra a pessoa particular, mas já profetizou contra mim. No início do meu canal, ela profetizou contra mim. Nada aconteceu porque, coitada, é uma pessoa que é enganada e vai morrer enganada. Não aconteceu nada contra mim. Chegou o momento dela ligar para minha irmã, para uma das minhas irmãs, e dizer, vai morrer, não adianta a família orar, e não tem muito tempo não. Porque se levantou contra a obra, se levanta contra os pastores, os picaretas, né? E contra Deus, e Deus não aceita isso, então Deus vai matar. E isso foi profetizado há uns 4 anos, 5 anos atrás, e eu tô aqui, até hoje, né? Deus se arrependeu de ter me matado. Deus se arrependeu de tentar me matar. Porque é uma coisa da mente dela. E essa pessoa já foi do candomblé na minha infância. E eu via os rituais. E aconteceu uma certa feita, que é a forma que a gente fala aqui, uma certa época, estava acontecendo uma festa dos orixás, uma festa, um ritual em homenagem, porque acontecia uma vez por ano, e era no mês de setembro que acontecia isso, na casa de uma suposta mãe de santo. E por que pouco eu critico o candomblé, a umbanda e a quimbanda? Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Tem algum pai de santo do candomblé, ou da umbanda, ou da quimbanda, que seja tão rico quanto Edir Macedo? Quanto Malafaia? Quanto Valdemiro? Quanto o R.R. Soares? Não! Você não vê falar que tem algum pai de santo que é riquíssimo. Não tem. Todos estão enganados, estão. Mas os mais picaretas estão nas vertentes evangélicas. Os que mais prejudicam o Brasil. Não os da Umbanda e da Quimbanda e do Candomblé. Agora, em questão de espírito, todos estão errados. Erradíssimos. Erradíssimos. Tá certo? Porque acreditam em besterol. E perdem um tempo com isso. Esses pais de santo aí, todos eles são mentirosos também. Estão mentindo para eles e para as pessoas. Todos esses rituais, movimentação, suposta espiritual dentro da Umbanda e da Quimbanda do Candomblé também é uma farsa, é uma mentira. E é nada contra a pessoa que tem sua fé individual naquilo. Estou falando do sistema e do movimento. E aí, cara, estava acontecendo um ritual à noite. E naquela rodinha, fizeram uma rodinha assim, de pessoas de mãos dadas ali, alguém com tambor para bater, né, ali. E tinham 3 pessoas que eram pessoas que estavam supostamente recebendo entidades. Uma estava recebendo a entidade do Gentil Guerreiro das Matas. A outra estava com a entidade, supostamente, viu gente? Supostamente, que é tudo mental, chamada de Oxóssi Guerreiro, que é o mesmo São Jorge. E a outra pessoa, eram 3 mulheres, nunca esqueço disso, eu tinha uns 12 anos de idade. E a outra pessoa estava recebendo a entidade de São Cosme e São Damião. Quem estava recebendo a suposta entidade de São Cosme e São Damião estava vestida com um traje, chamado assim, lá, verde e azul. A mesma cor da bandeira de São Cosme e São Damião. Quem estava com a entidade de Oxóssi estava vestido com um traje vermelho, com algumas referências ali em amarelo. Quem estava recebendo a entidade do Gentil Guerreiro, vermelho e preto. Nunca esqueço. E estavam ali rodando, os cabelos assanhados, rodando ali, o cidadão batendo um tambor e
as pessoas cantando as músicas típicas da Umbanda e da Quimbanda e do Candomblé, chamadas de chula, tá? E ali as pessoas elas ali, dançando como se estivessem manifestadas, supostamente. E de repente muita gente ia chegando, porque muita gente participava, tinha muita comida, tinha muita coisa. Eu tinha 12 anos de idade, eu nunca esqueço disso. De repente, um cidadão armado começou uma briga lá fora. E um cidadão armado sacou uma arma e deu 3 tiros. 3 tiros para o ar. Para cima. Quando deu 3 tiros para cima, as pessoas que estavam manifestadas, de repente, entraram num quarto, correram para se defenderem. Cadê os espíritos? Os espíritos sumiram na hora. E elas entraram ali porque as pessoas procuravam refúgio. Cadê os espíritos? E a briga continuou lá e o cidadão sacou uma arma, correu todo mundo, porque arma não é brincadeira. E as 3 pessoas que estavam vestidas das roupas típicas da Umbanda, da Quimbanda, ali do Candomblé, estavam num quarto esperando acalmar tudo para voltarem para a sala e continuarem o ritual. Aí eu pergunto, se eram espíritos que estavam ali manifestados naquelas mulheres, por que elas correram? Espírito tem medo de revólver? De arma? Com o tempo que eu fui entender isso. Aí quando acalmou, voltaram para a sala e continuaram ali. E as pessoas tinham aquela reverência. Aí a gente começa a entender uma coisa. Tudo isso é uma farsa, é uma mentira. Não tem espírito nenhum. Em igreja evangélica, quando aquele pessoal começa a gritar, falar em línguas estranhas, dizer que tem Espírito Santo ali, que tem Jesus ali, que não sei o quê. Se alguém sacar uma arma e dar um tiro, fazer qualquer coisa e eles ouvirem, mesmo na hora o espírito que estiver ali, some todo mundo. As pessoas correm para se refugiarem. Aí eu pergunto, por que isso acontece? Porque não tem espírito nenhum, gente. É tudo farsa, é tudo mentira. O que você deve fazer é viver a vida do jeito que a vida é. Então, olha só. Energia do ambiente causa esse tipo de coisa. Frequência do lugar, do local. Sincronia, sintonia e vibração. Essas coisas aí atingem um grau de emocionalismo e sentimentalismo. E aí, cada ambiente que invoca uma coisa, aquela coisa parece que chegou, parece que tem um espírito ali, é mentira. Então, é tudo farsa, é tudo mentira, não existe espírito nenhum. Deixa eu tomar mais um pouquinho aqui que a cerveja está quente. Então, aqui ó. Chamando o garçom. Então não tenho um pingo de medo de espírito de nenhuma vertente religiosa. Não tenho medo porque não existe, deixando claro, até hoje não se tem prova da existência de nenhum espírito. E o ateu, ele não é só ateu ao Deus da Bíblia, ao Deus de Israel, a Jesus e Espírito Santo, não. Ele é ateu a qualquer vertente, qualquer Deus de qualquer vertente religiosa, a qualquer divindade, a qualquer espírito, a qualquer fantasma, qualquer coisa que sai do mundo físico e se qualifica no mundo metafísico, ateu não acredita nisso. É tanto que o ateu não é aquele que não acredita em Deus, que não acredita em divindade. Ateu é aquele que não acredita na existência. A palavra existência aparece como sujeito da frase. Não acredita em existência de nenhuma divindade, nenhum espírito, nenhum fantasma, nenhum anjo, nada que saia do contexto físico. Esse é o ateu. O ateu é aquele que nega a existência de qualquer divindade. Quando você ouvir alguém dizer assim, você não acredita em Deus? Por que você não acredita em Deus? Não existe nenhum ateu que não acredita em Deus, porque Deus não está em lugar nenhum. Ele não acredita na existência de Deus. É diferente. Porque se falar assim, o ateu não acredita em Deus, é como se Deus existisse e o ateu não confia em Deus, por isso não acredita em Deus. Então, no Brasil, tem muitas religiões e vertentes que enganam os brasileiros. Todos os brasileiros são enganados, na sua maioria. Nós temos uma minoria que hoje está acordando. Eu faço parte desta minoria. Eu acordei um dia
para nunca mais cair nisso. Então, gente, não entra nessa de espírito não. Espírito é uma farsa, é uma mentira. Não existe espírito. O que existe é a vida. Aconteceu. Isso aqui tem centenas de milhares de anos para chegar no que chegamos. É por isso que a natureza não é perfeita. Ela não é obrigada a ser perfeita, porque ela não tem estado de consciência. O ser humano é um ser vivo que se evoluiu por milhares e milhares de anos, se brincar milhões de anos, para chegar no que chegamos. Tendo mutações, metamorfoses e evoluções. É isso, não tem outra coisa, não adianta inventar. Não adianta inventar. Você inventa e aí, infelizmente, você vai viver na mentira até o último dia da vida. Esses podcasts aí onde tem esses cristãos, esses pastores, esse povo ainda não foi confrontado com um desafio. Porque os ateus que vão para debater com cristãos até hoje, eles vão para debater conhecimento bíblico. Por que Deus não existe? Por que Deus existe? O que acredita? Mas não tem um para fazer um desafio do jeito que eu penso em fazer. Eu não vou em nenhum podcast para debater com uma pessoa que também é ateia e se diz cristã. A pessoa só prova que de fato acredita no Jesus e tem fé no Jesus que está escrito no livro se fazer acontecer o que Jesus prometeu. Tudo que pedir crendo recebe. Tudo. Então o meu pensamento é levar um desafiozinho antes de qualquer debate. Se o cidadão passar no desafio, a gente começa a debater. Se não, eu nem debato com ele, porque eu não gosto de debate de crente com ateu, porque não dá em nada. Lembrando que o ateu sempre sai ganhando, viu? Sempre sai ganhando. Porque não tem como refutar um ateu. E todos os ateus que vão para os debates vão conhecendo mais o livro do que eles. O Toshio ele dá um show. O Ferreira dá um show. Inclusive, eu acredito que não vai demorar muito do Ferreira participar. Não vai demorar não, viu? E o Miranda também. O Antônio Miranda, já que o Daniel Gontijo já participou. O chileno também, e o Toshio também. Desses debates aí de 30 contra 1. 20 contra 1. Enfim. Olha só. Acredito que não vai demorar do Jason Ferreira participar. E eu também quero participar. Vou participar. Agora tem uma coisa. Eu não garanto pra vocês que na minha participação vai ter debate. Eu garanto pra vocês que não vai ter debate. Porque eu não vou entrar pra debater, não. Primeiro eu vou fazer o desafio da Bíblia. O desafio bíblico do livro que eles acreditam. É aquele desafio assim. Você é crente? Você tem fé? Tem. Então é o seguinte. Vamos fazer acontecer agora Marcos 16? Vamos fazer acontecer agora João 14, 12 ou João 14, 13? Se não fazer acontecer, ele é mais ateu do que eu. Cadê burro? Ele é mais ateu do que eu. Ele está elogiando e está defendendo uma coisa que ele não consegue provar. Voltando a Umbanda, Quimbanda e Candomblé, também são pessoas totalmente enganadas, que escolhem aquela religião e vão viver aquilo. E a única coisa que essas pessoas da Umbanda e da Quimbanda e do Candomblé estão fazendo é apenas se distraindo naquela religião, ou se divertindo, vivendo uma diversão ali, porque não tem espírito nenhum. Aí vestem aquelas roupas, né, aqueles trajes, aqueles colares, né, tudo que é típico, aquelas comidas típicas ali, aquele povo vestido de branco, com aquele... isso é tudo uma diversão, só isso, não tem espírito nenhum fazer nada por ninguém. Se vir um acidente, não tem orixá nenhum que faça nada. Se tiver uma doença, não tem orixá nenhum que cure. Ninguém cura ninguém, cara. Se a medicina não puder fazer alguma coisa, ninguém faz. Então é tudo farsa, tudo mentira. É tudo mentira. Tanto dentro de igreja evangélica, quanto dentro da Umbanda, daqui, mas não tenho medo de falar, não. Agora, eu sou uma pessoa que critico a ideia, critico as mentiradas lá dentro, mas a fé da pessoa pode ter. Eu acho que o mesmo respeito que tem que se ter com uma pessoa que tem fé na igreja evangélica é o mesmo respeito que tem que se ter de uma pessoa que está no candomblé
É a mesma coisa, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem demônio nenhum, em lugar nenhum. Não tem demônio na Umbanda, não tem demônio na Quimbanda, não tem demônio no Candomblé, não tem demônio na Igreja Evangélica, não tem demônio no catolicismo. Porque demônio não existe. Não existe demônio. A maldade ou a bondade a pessoa faz em qualquer religião. Tem pessoas da Umbanda, da Quimbanda e do Candomblé que ajudam pessoas, que cuidam de pessoas. Como também tem pessoas dentro da igreja evangélica que dão suporte a alguém. Eu fui, ó, finalizando aqui a minha breja, dá pra de vez em quando a gente tomar uma. Agora não pra passar do limite. Um abraço, fico por aqui. Antônio Galvão, fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Atualiza com Antônio Galvão.